Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai soar um pouco estranho para vocês, né? Até porque eu também tenho sido um grande crítico do Campos Neto. Mas eu acho que o Lula tinha que ser um pouquinho mais cauteloso nessa batalha dele com o Campos Neto, porque senão isso pode prejudicar ele muito e quem sabe até levar ele a perder o poder, ser empichado. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. A economia desse ano começou um pouco mais fraca do que no ano passado, principalmente por causa das commodities. Commodities é aquilo que nós exportamos, soja, gado, essas coisas, são commodities. E teve uma queda em alguns preços de algumas commodities, como por exemplo a soja teve uma queda, acho que de quase 60%, não, 40%, e minério de ferro, eu acho que chegou a 60%, né, que a gente exporta minério de ferro. Então, como teve uma queda no preço de algumas commodities, o Brasil recebeu menos dólar. Entrou menos dólar no Brasil porque teve essa queda de preço. Aí o que acontece? Vamos entender direitinho. Com o país tendo menos dólar, o dólar aumenta. Isso é oferta e demanda. Se você tem bastante dólar, o dólar abaixa de preço. Se você tem poucos dólares, o dólar aumenta de preço. Então essa queda de preço das commodities fez o Brasil receber menos dólar e fez o dólar aumentar um pouco no Brasil. Tanto que agora ele está 5,40 e pouco já o dólar. Ele aumentou por isso, porque entrou menos dólares no Brasil. Só que com esse aumento do dólar, pessoal, isso já pressiona um pouco a inflação. Porque tem muita coisa que a gente importa de fora que é paga em dólar. Por exemplo, o trigo. O trigo a gente compra de outros países. O trigo que é usado para fazer um pãozinho francês, a massa do macarrão, para fazer brioche, pão, etc, etc. Então, com o dólar mais alto, os produtos derivados de trigo ficam mais caros. Então isso vai aumentando um pouquinho a inflação. A inflação vai aumentando aos poucos. E outras coisas que nós compramos importados, como insumos de remédio, por exemplo, artigos, peças tecnológicas, por exemplo, também vão aumentando de preço. Então isso vai aumentando a inflação. Então os juros, apesar de estar muito alto, está em 10,5%, se você baixar muito bruscamente os juros, a inflação pode ficar descontrolada. Ela pode literalmente explodir. Tanto que essa manutenção da taxa de 10,50 não foi só o Campos Neto que fez isso. Foi o Campos Neto e todos aqueles outros membros do Copom, inclusive os 4 indicados pelo Lula. Foi unanimidade. Estava o Haddad, estava a Simone Tebet, que são ministros do Lula, e mais 4 indicados do Lula. Eles falaram, vamos manter a taxa de juros do jeito que está. Então não é uma conspiração, eles mantiveram porque eles sabem que se eles abaixar a taxa de juros nesse momento crítico, aí sim a inflação pode explodir. Então isso realmente é muito perigoso para a economia. E isso, pessoal, já aconteceu antes, entendeu? Na época do governo da Dilma, aconteceu algo parecido. A Dilma ficava batendo no Banco Central direto para baixar os juros. Aliás, eu nem entendo muito essa guerra ao Banco Central, né? Na época do Meirelles, quando ele era o presidente do Banco Central no governo Lula, a taxa estava em mais ou menos 26% e o Lula não reclamava. Porque ele sabia que era bom manter a taxa alta para controlar a inflação. Então, não entendo muito isso. Mas na época da Dilma, a taxa estava alta, estava em torno, acho que chegando a 10 pontos alguma coisa, na época da Dilma. E ela começou a bater no Banco Central, que nem o Lula, criticar a taxa de juros. Não, tem que baixar a taxa de juros para o país ter crescimento, investimento e tal. Mas era um momento desfavorável, que nem agora, do Lula. O que ela fez? Ela mandou baixar a taxa de juros, porque naquela época o Banco Central não era independente. Ela mandou reduzir para 7 e pouco a taxa de juros. Foi basicamente na canetada. Eu, presidenta do Brasil, determino que a taxa de juros seja fixada em 7 ponto pouco por cento. O que aconteceu? Pum, explodiu a inflação. Aí explodiu a inflação, começou a ter recessão, outras medidas que a Dilma teve também que foram equivocadas. A economia se desandou de um jeito, sabe, como ficou horrível a economia no governo Dilma, gerou recessão. Por quê? Porque ela quis dar uma canetada, ela quis intervir no Banco Central, aí a economia desandou. O que aconteceu? Teve inflação, começou a ter desemprego, começou a economia do Brasil a entrar em recessão, aí as pessoas foram para a rua, pediu fora a Dilma, acabaram derrubando a Dilma. Então o Lula tinha que olhar um pouquinho para trás e ver isso daí, pessoal, porque se ele fizer trocar o presidente do Banco Central e colocar alguém lá que não for técnico, não for economista, mas alguém que vai fazer o que ele manda, tem esse risco, ele mandar o cara reduzir a taxa de juros na marra, e no momento que não está entrando tanto dólar no país, a inflação pode disparar e virar uma nova recessão. Tem esse risco. Até porque o Haddad está mandando bem na economia até agora. Então o Lula tem que se acalmar um pouco, ele tem que respirar um pouco, ter um pouco de paciência e ter outras medidas, senão pode acontecer com ele o mesmo que aconteceu com a Dilma. O antipetismo no Brasil, bem ou mal, ainda é forte, pessoal. O Brasil ainda é um país polarizado. Se houver uma recessão, um aumento brusco na inflação, com certeza essa extrema-direita vai botar as pessoas na rua de novo, vai todo mundo gritando fora Lula, e aí já era, pessoal. Tem grande chance deles conseguirem empichar o Lula. Então acho que o Lula tem que respirar um pouco, ele tem que lembrar da época do Meirelles, que a taxa era bem mais alta, mas naquela época ele entendia que era importante para controlar a inflação, e o Lula e o Haddad têm que fazer medidas para voltar a entrar dólar no país. Já que teve uma queda de preço das commodities, tem outros meios, atrair investidores, atrair não sei o que, fazer entrar mais dólar de outros motivos no país, de outros meios. Para poder, assim, entrando mais dólar, o dólar abaixa. Aí o dólar abaixando, se o dólar abaixar uns 4 e pouco, por exemplo, a própria taxa de juros vai cair sozinha.
porque eles vão ter que reduzir, falar, não, agora a inflação está controlada, porque com o dólar baixo você diminui a inflação. Aí o próprio Campos Neto e os indicados do Lula, o Haddad, vão falar, não, a gente pode baixar agora, vamos colocar a um 8% a taxa de juros. É isso que eles deveriam fazer. Então o Lula tem que ser um pouquinho mais paciente. E o mandato do Campos Neto está acabando. Estão dizendo aí que ele vai colocar no lugar o Galípolo, né? Que é um cara que entende bem de economia. Se ele colocar o Galípolo, eu garanto para vocês que ele também não vai baixar a taxa de juros correndo, não. Acho que ele vai falar o mesmo que eu estou falando aqui para vocês. Ele vai sentar com o presidente e falar, presidente, o momento não é favorável. Se a gente reduzir a taxa de juros agora na marra, a inflação vai explodir. Tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter outras medidas. Quem sabe os commodities voltam a ter um boom aí de repente, porque senão vai ter inflação. Então eu acho que essa guerrinha aí está um pouco exagerada, porque mesmo se o Galípolo assumir o Banco Central, ele não vai baixar a taxa de juros na canetada, pessoal. Eu tenho quase certeza disso. E se ele abaixar, para mim o Lula vai estar dando um tiro no próprio pé. Porque se explodir a inflação no Brasil, a inflação ainda não está equilibrada ainda. Os alimentos ainda estão caros desde a época do governo Bolsonaro. Eu entendo até que diminuiu um pouco algumas coisas, mas para a gente que vai no mercado, a gente vê que está caro ainda algumas coisas. E se explodir a inflação, então aí nós estamos fodidos. Aí o Lula está fudido, porque o povo vai para as ruas não piscar de olho. Tem uma galerinha aí que odeia o Lula, né, por causa daquela onda anti-PT. Aí para pedir o impeachment dele é 2 palitos. Então eu espero que o Lula se acalme, respire. Lembre da época do Meirelles, lembre da época da Dilma, que aconteceu, que ela cagou tudo no Brasil por causa disso. Economia não é um passo de mágica, a gente não pode resolver as coisas na canetada. O Brasil é um país forte, tem boas instituições, é isso que mantém o Brasil ainda de pé, então tem que respirar um pouco. Se a gente fazer as coisas na base da canetada, no final, ó, pode dar tudo errado, tá bom? Então tá aí, pessoal, só uma reflexão. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.